Este é o último programa do debate político de 2023. E a gente não poderia deixar de receber o nosso articulista, cientista político, advogado, ele é muita coisa. E ele vai falar aqui com a gente. Elson, muito obrigada por estar conosco. Bem, saudar todos que estão nos assistindo. Faltou se dizer que eu sou teu amigo, amigo do teu pai, né? Companheiro da família toda, amigo da filha, de todo mundo. Satisfação estar no Portal Convergente, aqui nesse bate-papo, nesse debate político. Eu sempre assisto, sempre acompanho. Vamos lá, trocar essa ideia. Eu sempre lhe chamo de Elson Ribeiro, professor, né? Que sempre traz grandes contribuições nas nossas matérias do Convergente. E o nosso programa ele é transmitido para todos os municípios do estado do Amazonas. E ter a sua presença aqui, ela é fundamental, porque você fala de uma forma muito didática, muito clara sobre política. E eu queria que você desse assim um spoiler para quem está, né, acompanhando a gente. Quem é o Elson pelo Elson? É difícil, eu sou amigo da Érica, amigo do pai dela, da filha dela, do marido dela, enfim, adoro praticar esportes, gosto de música, gosto de poesia, é isso. E trabalho como advogado, professor, fui professor dos teus irmãos, da tua filha, do teu pai, enfim, olha que satisfação. Olha, né? Só. E eu e o pai da Érica e os irmãos somos adeptos de artes marciais, nós adoramos, né? Teu pai, grande mestre de judô, de jiu-jitsu, teus irmãos super campeões aí. Então a gente tem muitas afinidades. Elson, nosso programa hoje vai falar um pouco sobre a retrospectiva, falar sobre a eleição, porque o programa Debate Político, ele trabalha a política de forma educativa. Sim. E aí a gente começa com um marco que é justamente já janeiro, né, onde tem as posses das casas legislativas, do governo e do presidente Lula. Como é que você, voltando à memória, né, faz esse apanhado? Olha, é claro que nem sempre a população, de forma unânime, apoia governadores e presidente eleito. Isso aí faz parte da democracia. Mas que bom nós caminharmos no sentido de fortalecer a democracia brasileira. Érica, é bem simples. Se você pegar da chegada dos portugueses, de 1500 até hoje, o Brasil não teve ainda 50 anos de plena democracia, 50 anos consecutivos. Eu diria que esse momento atual que nós vivemos, de 86 para cá, representa o momento mais largo de tentativa. Eu cito o Pierre Rosanvallon, ele diz que a democracia é inacabada, ela tem que estar sendo reconstruída, e não é só votar, não. É respeito às instituições, é respeito às relações interpessoais. Então, eu diria que é o momento mais largo, governo Sarney até hoje, de democracia que a gente vive no Brasil. Então, uma eleição, é claro, não satisfaz a todos. A eleição presidencial foi altamente dividida, nunca teve uma eleição, então o resultado foi muito apertado, mais apertado do que esse, menos apertado, pela ordem, foi ex-presidente Dilma contra candidato Aécio, ex-presidente Bolsonaro contra candidato Haddad. Foram as três eleições mais próximas, né? E aí, é claro, parte da população gosta, parte não gosta. Eu acho que a ideia é respeitar os 27 governadores que foram eleitos. O do Amazonas foi eleito até com uma margem mais larga, né? O Wilson Lima foi reeleito. E presidente Lula voltando para o terceiro mandato. Primeira vez que um presidente que estava no poder, no caso o ex-presidente Bolsonaro, perde no primeiro turno, perde no segundo turno. O presidente Lula volta para o terceiro mandato. Isso também é algo que é emblemático para o Brasil. E essa eleição, ela realmente deu muito o que falar, né? Eu lembro que ela movimentou bastidores, ninguém realmente disse assim, o fulano vai ganhar, esse ciclano vai ganhar. Porém, né, inclusive um vídeo que viralizou no nosso YouTube, foi justamente do presidente do PL, que falou que o Bolsonaro, na época, ele tinha plena certeza que iria ganhar essa eleição. E aí ele ficou extremamente fragilizado. O negócio é o seguinte, eu tenho um querido amigo, o professor José Seráfico, você deve conhecê-lo,
ele diz que o governo não erra, o governo faz escolhas. O governo, você tinha pesquisas aqui, tuas, que mostravam um direcionamento. Eu acho que quando o Valdemar da Costa Neto fala isso, é mais marketing. O governo tinha números, o governo trabalha com pesquisas cotidianas. O governo perdeu o primeiro, o ex-presidente Bolsonaro perdeu o primeiro turno. A partir daí ele viu e tinha pesquisas mostrando que ele até tirou uma diferença, a diferença era até maior. Então, para mim, não foi surpresa. O problema é que é incontestável a liderança dele, ele sempre foi uma pessoa que juntou muitos ao seu redor, mas isso não representa os 210, 220 milhões de brasileiros. Foi para as urnas, perdeu. E é difícil, porque a pessoa que está no poder, a gente pode falar isso dos 5.600 prefeitos que estão no poder, dos 27 governadores e do presidente da República, que tem muito poder. E ele utiliza, como o presidente Bolsonaro utilizou a máquina. A máquina foi concessões de empréstimo da Caixa Econômica, aumento de Bolsa Família, centenas de milhares de cargos comissionados. Então, isso é utilizado, né? Financiadores, e aí perdeu. E aí segue a vida. Interessante frisar aqui que dentro das pesquisas também qualitativas, que são aquelas do discurso da população, e ouvindo também os bastidores, Fala Povo, esse contato com as pessoas, um dos motivos, né, de justificativa de Bolsonaro ter perdido essa eleição é por conta, principalmente, da falta de intervenção na pandemia. Até quem votou nele, quando fala-se da pandemia, né, não concordou com a situação da vacina, né, aquela campanha anti-vacina. Ele não apoiou a vacina e esse foi o grande gargalo do ex-presidente Bolsonaro. Veja bem, Érica, alguns dizem, claro, tem muitas justificativas para uma derrota, então é bom para o derrotado ter justificativas, né? Sim. Alguns dizem que ele perdeu para ele mesmo, né? Até por conta dessa postura arrogante. Eu não sou coveiro, é tua mãe, não sei o quê. Então, o presidente, a rede Repórteres Sem Fronteiras voltou a colocar, durante o governo do presidente Bolsonaro, o Brasil como um lugar não seguro para jornalistas, né? Porque tinha gritos, sai daí, cala a boca e tal. Isso aí vamos pegar a história norte-americana, vamos pegar o Trump, vamos ver se ele tratou assim algum jornalista. Vamos pegar a história inglesa, a história francesa, vamos ver qual o governante, qual o presidente francês, alemão, primeiro-ministro que mandou o jornalista calar a boca. Não, isso não é. Vamos pegar a Argentina, vamos ver se alguém fez isso lá, entendeu? Vamos pegar o Canadá, o Japão. Não, a pessoa pode dizer não, educadamente, não, cala a boca, não entende nada. Então, esse trato do presidente Bolsonaro, acho que prejudicou ele mesmo. Tanto que você viu na campanha um bolsonarinho paz e amor. Olha, desculpa, se eu errei, se eu ele chegou a falar isso, né? Se eu fui meio duro, peço desculpas e tal. Ou seja, alguns dizem que perdeu para ele mesmo, foi uma diferença muito pequena. Talvez se ele tivesse outra postura durante a pandemia, né? Eu não sou coveiro, que se dane e tal. Talvez ele teria angariado algumas simpatias que acabou não angariando. Torcer para o presidente Lula nesse primeiro ano e nos 3 anos seguintes que faça o melhor governo nos 3 próximos anos. E a gente vai conversar sobre isso. Sim. E aí a gente chega no dia 8 de janeiro. Quem não foi surpreendido, né? Ainda que nos bastidores, principalmente a imprensa, estava acompanhando e grande parte das pessoas sabiam que alguma coisa ia acontecer naquele momento. E eu acho que isso é algo que chama atenção pra gente. Érica, o 8 de janeiro, ele não foi um estalo, como você bem fala, né? Após a derrota do ex-presidente Bolsonaro, a gente viu pessoas se aglomerando. Primeiro, uma democracia exige o respeito ao diverso. Érica, em qualquer lugar civilizado, o que perde chega lá e cumprimenta e deseja êxito. Se você quer o quê? O melhor para o teu país? Deseja êxito para quem vai governar. O presidente Bolsonaro não aceitou a derrota,
continuou nas redes sociais insuflando, descredibilizando as urnas eletrônicas, as pessoas se aglomeraram em frente aos quartéis. Quem estava em frente aos quartéis tinha velhinha rezando, tinha pessoas que são favoráveis à democracia, tinha golpistas, tinha terror, tinha de tudo ali em frente aos quartéis. O 8 de janeiro foi gestado, a gestação se deu ali, isso aí está comprovado, né? E aí era a gente rezando para pneu, pedindo auxílio de disco voador e outros querendo o golpe. Eu lembro que teve um empresário que comentou comigo um pouco depois do Natal. E aí, você acha que vai ter posse? Eu digo, espero que sim, pô. A democracia pede isso, né? E aí chegou a fatídica data lastimável que defecaram no Portinari, rasgaram quadros, derrubaram. E a primeira desculpa, são petistas infiltrados. E eu sempre falei, se for petistas infiltrados, cadeia para eles, né? Recuperação, pagamento dos bens depredados. E aí, eu acho que ali no 8 de janeiro, as pessoas que foram presas, e eu não defendo prisão, eu acho que prisão é a última ratio, é a última consequência. Eu defendo investigação, julgamento, caso condenado, prisão. Foi preso muita gente, devia ter gente passeando com cachorro, devia ter gente, de fato, a gente viu depredando, né? É isso, acho que foi uma tentativa de golpe, para mim está claro, junto com atos de vandalismo, de terrorismo, e alguns estavam lá manifestando. Manifestar é um direito, depredar jamais. Muita gente foi presa, julgada, inclusive já agora, final do ano, receberam também o indulto de Natal. Você pode até me corrigir aqui, você que é advogado, né? Onde pessoas estão saindo. E eu fico, de uma certa forma, feliz, porque também a família, né, ela tá ali naquela expectativa, né? E eu vejo que esse é um reflexo perfeito que demonstra esse movimento de massa, que só que se prejudicou realmente foi o cidadão. Perfeito, né? perfeito. Que não praticou cidadania naquele momento. Veja bem, foi uma agressão aos três poderes, quebraram o Congresso Nacional, quebraram o Palácio, quebraram a sede da Justiça. Foi um ataque às instituições. E uma democracia não se faz, como eu salientei anteriormente, só com eleições, não. As instituições têm que ser respeitadas. Ministério Público, os tribunais superiores, todas as instituições, né? Com isso, a gente começou a perceber, né, uma série de movimentos políticos, principalmente direcionados à pauta de meio ambiente. E isso no cenário nacional, que começou desde as viagens do presidente Lula, né, boa parte fazendo a diplomacia, né, as articulações políticas necessárias. Ele hoje, né, é o presidente, está à frente do Mercosul. Sim. Né, uma coisa muito importante. A ideia, né, da COP30, que vai ser daqui a 2 anos, né, no Brasil, ele trouxe. No estado do Pará, né? Sim. Então, a gente teve uma também que foi agora 28, não é isso? Sim. Então, assim... A pauta, a tônica é essa, né? A questão ambiental. Mas essa tônica ambiental, ela não é apenas... Ela não é a política, ela é a econômica. Perfeito, não é, não? Perfeito. Vamos falar Érica. agora sobre essa questão da economia, porque aí veio o Ministério dos Povos Indígenas. Sim. Aí a gente foi acompanhando, começou-se a discussão para as reformas políticas, nem que sejam mini políticas, né? Sim. Aí veio a reforma tributária, que a gente vai finalizando com ela. E aí, nessa mini reforma política, a gente tem uma coisa que eu fiquei muito triste, que é a situação da cota de mulheres nos partidos. Mas agora vamos falar sobre essa questão econômica dessa pauta ambiental, com os reflexos aqui, na Amazônia, no estado do Amazonas. Tá, então eu vou voltar rapidamente um pouquinho atrás. O governo Bolsonaro, para mim, foi uma excelente ministra, Tereza Cristina. Ela tinha essa preocupação. Ela sabia que o Brasil tem commodities da agricultura. Ela sabia que, caso não haja um discurso condizente com a prática mundial, bloqueio, boicote de produtos brasileiros. Ela sempre teve essa preocupação, né? E aí
o Brasil ficou sendo visto no cenário mundial, com o ex-presidente Bolsonaro, o patinho feio da preocupação ambiental. Ele declarava ser favorável. Aqui no Amazonas, ele falou, eu não gosto do IBAMA do ICMBio, tem filmagem. O que eu estou falando tem filmagem. Né? Como é que você acha que a Alemanha, a Holanda, o Mark Rutte, que é um primeiro-ministro de direita, eu diria quase, ele falou, não, boicota, foi ele que vetou a primeira vez o acordo Mercosul-União Europeia. Eu quero que as motos do polo industrial sejam vendidas lá na Europa. Foi o Mark Rutte, porque enquanto não tiver a preocupação ambiental, isso não sai. O presidente Lula toma posse com, pelo menos, eu não estou dizendo que vai melhorar da noite para o dia. Eu adoraria que o presidente do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas, não fosse demitido, como o presidente Bolsonaro fez, porque declarou que estava queimando. Eu quero a verdade e eu quero combater a verdade. É isso que a sociedade mundial pede. E aí o presidente Lula, ele mesmo falou recentemente, viajou bastante, tentando apagar essa imagem de patinho feio da questão ambiental com o Brasil. Muitos discursos nessa direção. Eu até teve uma matéria aqui do Convergente que eu contribuí e eu falei poucas práticas, né? Porque o bioma do Pantanal está queimando mais do que anteriormente. Felizmente, o bioma amazônico diminuiu um pouco as queimadas. Então, mas pelo menos está mostrando para o mundo que nós temos sim a preocupação ambiental. E não vale, Érica, você falar, não, porque a Alemanha, a Nova Zelândia, eles queimaram, amigo, o passado apaga, tá? É daqui para frente, a postura atual. Então isso você tem que tentar mostrar. O presidente Lula está tentando mostrar isso, eu adoraria que fizesse mais. Né? Eu adoraria que tivesse, a gente continua vendo queimadas, não é à toa que este ano nós vimos aqui no Amazonas, você sofreu, eu sofri, Marcos sofreu, você que está nos acompanhando sofreu com a fumaceira. Será que alguém vai aplaudir isso? E ainda tem os incautos, Éricas, que dizem, não, o ser humano não interfere na questão ambiental. Claro que interfere, ele toca fogo, a gente vai respirar fumaça. Sim. Ministra Marina, 0 a 10. Olha, eu particularmente, aí a questão pessoal, nunca simpatizei muito com o modus operandi da ministra Marina. Agora, é alguém que está no cenário mundial, eu adoraria, sabe quem? Marilene Correia, aqui de Manaus, alguém Sim. preocupado. Eu adoraria, eu torci porque ela fez parte da transição. Né? A Marina já foi ministra a primeira vez, se você pegar o histórico das queimadas foi um dos maiores quando ela foi ministra a primeira vez, tanto que ela foi substituída ainda no governo Lula pelo Carlos Mink. Nós temos outros nomes, Temos outros nomes. Agora, pelo amor de Deus, nada de misoginia. Eu vejo pessoas querendo botar dedo no rosto da ministra Marina. Já falei e não faz isso com homem. Não faz isso com homem. Já falei que não é a minha ministra, tá? Eu gostaria de outra. E Haddad? Olha, 0 a 10 para Haddad. 0 a 10, eu diria 7. Eu fui contra. Ministro da Economia. Olha só que interessante. Quando o Lula anunciou Haddad, ministro da Economia, eu digo, porra, que loucura. Haddad não, perdeu a eleição em São Paulo, perdeu a eleição. Não, o Brasil tem três empresas que veem a qualidade de investimento no país, a Moody's, a Standard & Poor's e a Fitch. O Brasil saiu desde o governo Dilma, estava B-, governo Temer, B-, governo Bolsonaro, 4 anos, B-, e não são agências comunistas, pelo amor de Deus, são de investimentos internacionais. O Brasil subiu em julho, em agosto e agora, em final de novembro, a Standard & Poor's coloca o Brasil como um país que pode ter investimentos internacionais. Palmas para o ministro Haddad, que eu não gostei quando foi escolhido, e está aprovado. Eu dei 7, eu boto 8 para ele, pronto. A ministra Marina é que eu não gosto do modus operandi dela. E alguns aqui em Manaus e no Brasil tentam botar o dedo no rosto. Ela é a culpada pela BR-319, que nós vamos falar. Pelo amor de Deus, o ex-vice-presidente Mourão veio aqui, eu estava lá na FIEAM, Federação das Indústrias, ele prometeu, isso está filmado, ele falou, se não, primeiro ano de governo, tá? Foi 2019 isso, eu estava presente, se não sair a BR-319, eu como a minha boina. Eu queria saber, vice-presidente Mourão, ex-vice-presidente, senador Mourão, qual o sabor da sua boina? Porque não saiu.
E aí, botar a culpa da BR-319 na ministra Marina, que eu já falei que não é o meu tipo de ideal para o Ministério, eu vejo como misoginia, só isso. E agora, nesse momento, você acha que há possibilidade, ainda no governo do presidente Lula, que essa BR-319 ela saia? Porque ela já existe. O que precisa é a pavimentação. E aí, quando ele assumiu, esse recurso ele não entrou no bolo do PAC, né? Do orçamento, sim, né? Não entrou. E da onde que vai vir esse orçamento? Então, fica uma coisa meio ilusionista, né? Perfeito, perfeito. Não entrou no orçamento. A lei orçamentária anual não tem previsão para a BR-319, como não teve nos 4 anos do presidente Bolsonaro, como não teve nos 2 anos do presidente Temer, como não teve. Então, não é agora esse problema. Eu adoraria, sim, o Amazonas é isolado do resto do Brasil. Junto com ele ainda traz os nossos irmãos de Roraima também, porque a BR... Você quer ver algo que eu achei ótimo? Eu vi meu amigo, querido amigo, Jefferson Coronel, fez uma reportagem agora, ele foi a Boa Vista pela BR-174. Eu estive na BR-174 há 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, bombardeado, acima de Presidente Figueiredo era buraco, e dizia, a gente fala da 319 e não olha 174. Então, eu adoraria ver a estrada recuperada, ela recuperou, eu adoraria ver a BR-319 recuperada. O grande problema ali, eu vejo, para os ambientalistas, são as espinhas de peixe, Érica. A estrada está aqui e tem várias vicinais ilegais. Eu adoraria a fiscalização e a BR funcionando. E agora a gente vai falar sobre reforma tributária. Reforma tributária foi promulgada 30 anos, né, nessa discussão, vai ou não vai? E como que você se sente agora nesse momento? Você consegue assim respirar aliviado? O estado do Amazonas ficou legal? Ou não? Não, claro que não. Eu vejo muitas interrogações, muitas interrogações. É bom lembrar que foi aprovado o grosso, mas vai ter várias leis complementares para botar, para efetivar a reforma tributária. Eu adorei a manutenção do INPE. É bom lembrar que o relator no Senado foi um senador do Amazonas. Acredito que, de certa forma, o polo industrial saiu protegido, tanto que, se eu não me engano, de 11 parlamentares que nós temos em Brasília, 10 votaram favoráveis. Apenas um Alberto Neto não votou contra. Eu diria que mesmo o Alberto Neto contribuiu para que o IPI fosse mantido, até ele, ainda que tenha votado contra. E aí, Érica, a gente vai conversar isso ano que vem, com certeza. Vai ter novos ataques ao polo industrial virão. Isso não tem a menor dúvida. Como Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, já começou a enfiar a espada, como ele e outros que o antecederam. Não foi só ele não, tá? Mas não dá para aliviar. Hoje é ele. E aí eu não tô 100% contente, soltando fogos. Eu sei que a batalha é longa e o Brasil tem uma carga tributária que todos reclamam. Quem ganha pouco, quem ganha muito. A gente espera que, a reforma tributária ela não vai ser no instalar de dedos. Isso vem nos próximos 7 anos, é gradual, e a gente espera ter uma relação de tributos e, acima de tudo, transparência na arrecadação tributária. Eu lembro que eu estava conversando com meu pai, Antônio Barbosa, e aí eu falei, eu vou gravar o último programa, e ele falou assim, Érica, fala sobre esperança, fala sobre Don Quixote, né? A luta incansável, né? Para alcançar os sonhos dele, e aí a gente vai finalizando. E eu vou lembrando de tanta coisa que aconteceu, mas uma coisa que a gente vai retomar agora, que é a importância das comissões, tanto na Câmara Municipal de Manaus, como também na Assembleia Legislativa, que é as comissões de meio ambiente, que até então, e alguns estudos já de laboratórios, que inclusive a doutora Marilene Correia está à frente desses estudos, já apontam que vários dos projetos de lei que nós temos na Assembleia e também na CMM, eles não têm um enfoque necessário e que deveria ter de relevância para a pauta ambiental. E Manaus, é uma capital que está na Amazônia, né? E como é que você pensa sobre tantas coisas que a gente passou,
que foram tristes, né? É muito triste, eu nunca imaginei ver o nosso rio da forma como ficou, né, Elson? Eu nunca imaginei, e quem sofre, se a gente sofreu estando no ar-condicionado, eu fico imaginando as pessoas que estão lá, os ribeirinhos, os povos indígenas, eu fico imaginando realmente as pessoas que vivem a floresta. Como é que você finaliza com essa sensação, com esse sentimento? Qual é o teu sentimento para esse final do ano? Érica, se você falasse, escolhe uma música, eu digo, toca Lulu Santos. Eu sempre vejo a vida melhor no futuro. Agora, esse futuro, ele não vai mudar no estalar de dedos. É importante que nós, cidadãos, primeiro, sejamos vigilantes, sejamos criteriosos. A gente vai ter eleição ano que vem, Érica. Sejamos criteriosos nas escolhas dos nossos governantes, tentarmos também proceder com equidade, respeito homem e mulher, isso é importante, né? E eu adoraria que, tanto como você abordou, tanto as câmaras municipais Amazônia fora, como a Assembleia Legislativa, tivesse uma preocupação ambiental mais cuidadosa, olhasse isso e cobrasse isso, acima de tudo, de forma mais firme. Nessas eleições de 2024, vai acontecer em todos os municípios do estado do Amazonas, capital Manaus, e aí tem as vereanças, né? E os vereadores, eles têm um papel muito importante. É eles que são a voz do seu bairro. Perfeito. Né? É ele que é a voz do vizinho. Ei, tem um negócio errado aqui, vamos melhorar. É o bem-estar realmente pulsante da sociedade, que ela funciona em territórios. Pensando nisso, né, de uma forma muito macro, nesses bastidores da política, já se diz, né, e é uma grande preocupação, quem será que realmente o governador Wilson Lima irá apoiar? Quem são os nomes? E já em algumas pesquisas a gente vai ouvindo, né, quem são os nomes que vão vir. E aí as pessoas, a população, ela aponta Davi Almeida, né, ela aponta Amon Mandel, Roberto Cidade, Coronel Menezes, que perdeu um pouco o fôlego, né, não tem mais o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Até então, não temos nada oficial declarado. Eu acho que, primeiro, eleição municipal para mim é a mais importante. Se eu perguntar do Marcos, que está aqui, é o nosso produtor, onde ele mora, ele não vai dizer eu moro no Brasil, eu moro na Amazônia, ele vai dizer a rua, o bairro dele, né? Então é algo que diz direto com a nossa vida, direto. Os vereadores vão cuidar do problema do teu bairro, da tua rua, o prefeito também. Então, é uma eleição fundamental. Nem sempre ela tem o glamour que cerca a eleição presidencial, né? E aí, você citou alguns nomes, eu incluiria as convenções, a gente vai voltar a bater papo sobre isso. Vai ter alguma mulher? Vai ter uma mulher? Vamos lá. Eu ouviu alguma coisa de bastidores? Eu adoraria que tivesse hoje, nós temos 41 vereadores na Câmara Municipal de Manaus, por exemplo, dentre esses 41, apenas 4, 5 mulheres. Eu adoraria que tivesse 20, meio a meio, igual a população. E agora eu vou deixar aqui, carinhosamente, professor Elson, essa câmera para você mandar uma mensagem para quem está assistindo a gente. Olha, Érica, eu desejo um 2024 de excelência para todos que nos acompanham. Eu espero que o portal Convergente continue cumprindo essa função belíssima de esclarecimento da população, de criar interrogações sobre o nosso cotidiano, para as pessoas pensarem, né? Êxito para todos os 5.600 prefeitos, porque governam as cidades que as pessoas moram, né? Êxito para os 27 governadores, para o presidente da República. Eu acho que nós merecemos, o Brasil merece ser sempre guindado a uma condição de excelente país, como nós temos uma população belíssima e cheia dos potenciais. E assim a gente finaliza o programa de 2023 e o próximo será em 2024. Então eu desejo para todos que estão assistindo a gente, agradecendo a Rede Onda Digital, a toda a equipe do Convergente, a você que sempre está nos acompanhando toda terça-feira, comigo, Érica Lima, esse programa que fala de política de uma forma educativa, um 2024 maravilhoso, de muita paz, saúde e felicidades. E que todos os problemas que nós temos dentro da nossa cidade, dos municípios do estado do Amazonas, eles sejam conduzidos com seriedade. Ano que vem é ano de eleição.
E a gente vai estar aqui para informar você e você poder saber escolher quem você vai votar.